Eu sei que esse tópico não é dos tópicos mais, comumente falados, né, nessa meio da maternidade, pelo menos, assim, eu consumo muito conteúdo também, eu gosto de saber o que está todo mundo produzindo, e eu nunca vi ninguém falando, pelo menos diretamente para mães, sobre esse tema de temperamentos. Então, eu acho muito importante, né, a gente conversar sobre isso, porque, pelo menos para mim, entender o temperamento do Luca, né, pelo menos o conjunto de temperamentos dele, me ajuda muito, principalmente em algumas situações, né, fora de casa. Mais pra frente eu vou explicar qual que é o temperamento dele, vocês vão entender por quê, né. Bom, vou explicar como que eu cheguei nos temperamentos e que tem uma coisa que muita gente chama de temperamento, mas que é meio que astrologia. Então, pra gente não confundir astrologia com ciência, tá. Então vamos lá. Por que que eu me interessei, né, por esse tema? Primeiro porque quando eu era criança, eu fui uma criança muito rotulada, de algumas coisas do tipo tímida, calada, bicho do mato, aquela criança que não dá ideia pra ninguém, que não gosta de conversar e não sei o quê. E eu acabei ficando muito retraída, assim, sabe, muito retraída mesmo, assim, até hoje eu tenho vergonha, às vezes, de conversar com as pessoas e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Então, assim, hoje eu olho assim: "Gente, eu não me considero uma pessoa tímida, eu não me considero uma pessoa retraída", e todos esses rótulos, né, que me colocavam quando eu era criança, né. Eu era uma criança mais quieta, uma criança mais concentrada, né, enfim. Mas todos esses rótulos que vinham sobre mim acabavam me colocando nesse lugar da criança tímida, embora eu sempre gostei, né, de ter atenção, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui uma criança muito criativa e sempre era assim, se eu estava no controle, eu gostava de estar aparecendo. Por exemplo, se eu estava na escola e a professora pedisse para, sei lá, responder alguma coisa do nada, eu quase morria do coração, sabe, assim, eu achava que eu ia passar mal e ter um infarto. Mas se era um trabalho, de sei lá, de uma matéria que eu gostava, eu fazia questão de apresentar. Eu era aquela aluna que gostava de ir lá na frente e apresentar. Então, olha que coisa ambígua, né, ao mesmo tempo é tímida, retraída, calada, não sei o quê, e ao mesmo tempo ela gosta de apresentar o trabalho e gosta de subir no palco. Eu já fui cantora, atriz, né, já fiz teatro, já enfim. Então era muito assim, as pessoas me rotulavam e eu não me via tão bem nos rótulos. E aí, o Luca nasceu. E desde muito nenenzinho, assim, desde ele, sei lá, com 3, 4 meses, eu comecei a sentir que ele era muito parecido comigo nesse lado, sabe, do tipo, de às vezes não querer ir muito com as pessoas, de ficar meio na dele e só quer saber do meu colo. E aí no começo eu falava: "Não, mas isso é a história de gestação, tá tudo certo, daqui a pouco, né, ele crescendo vai ficar tudo muito tranquilo". Aí ele foi crescendo, crescendo e cada vez mais parecido comigo. Do tipo, aqui em casa, ele fala o dia inteiro, é uma maritaca, conversa e brinca e tá rindo e faz piada, ele é meio sarcástico, assim, sabe, ele tem uma pegada do humor, assim, que ele faz hora com a nossa cara e ri da gente e adora e tal. Mas sai com ele pra um lugar diferente, ele vira outra criança, calado, desconfiado, analítico. E aí toda vez que eu saía para algum lugar, assim, era a galera rotulando, né: "Ih, o gato comeu sua língua. Ai, que menino tímido, não sei o quê". E aquilo me incomodava, porque eram os mesmos rótulos que eu recebia. É tímido, calado, o gato comeu sua boca. Então, ver as pessoas rotulando o Luca das mesmas coisas que eu fui rotulada, foi uma dor que veio muito forte em mim. E aí eu fui, né, mãe leoa, não, ele não fala assim porque ele não tá à vontade, ele não sabe, comecei a defender mesmo: "Ah, o gato comeu a língua?". Não, não comeu a língua não, ele é um garoto muito conversado, quando ele se sente à vontade, né. E eu fui fazendo isso de uma forma muito instintiva, natural, enfim, bicho mãe, né. O que que acontece? Ah, essa característica dele me levou a querer entender mais, aí eu comecei a pesquisar sobre, né, esse tipo de criança. Aí eu comecei a fazer um curso com uma professora maravilhosa que eu tenho, ela é canadense, ela chama Tracy Castles.
E era um curso mais voltado sobre para sono, entendeu? O sono da criança, por que que algumas crianças dormem com facilidade, outras não e tudo mais. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre temperamentos, né? Aí ela falou muito sobre o termo crianças orchid ou dandelions. Eu não sei se existe tradução para esse termo em português, mas seriam as flores orquídea e dente de leão, né? Então, falar, existem as crianças orquídeas, as crianças dente de leão. E ela falou muito sobre isso. Eu falei, pera, não, como assim? Né? Aí ela explicou por alto e tudo mais, e falou assim: está muito relacionado com o temperamento. As crianças orquídeas e dente de leão são relacionados com um dos traços do temperamento, que são crianças que são principalmente muito sensíveis, né? E a adaptabilidade com o ambiente. Então, as crianças que são, né, que a gente chama de orquídea, por que tem esse nome, crianças orquídea e crianças dente de leão? É por causa da flor mesmo. O que é a flor dente de leão? É aquela flor que ela é amarelinha, né? E quando você sopra, ela sai aqueles negocinho voando. E onde que aquela sementinha cai e nasce uma flor nova? Ela nasce na pedra, no asfalto, no pasto. Você vê, assim, cidade do interior que tem paralelepípedo, você vê dente de leão nascendo do meio dos paralelepípedos. Então é uma flor muito resiliente, né? Uma flor que floresce em qualquer lugar, clima bom, clima ruim, tá chovendo, tá com sol, tá quente, tá úmido, tá seco, então é uma flor que dá muito certo. Então, para crianças que tinham esse tipo de temperamento, que eram muito adaptáveis e com baixa sensibilidade, ou seja, poucas coisas incomodavam elas, eles chamam essas crianças de dente de leão. E aí, orquídea é tipo orquídea, né? Orquídea flor é uma flor muito delicada, é uma flor que você tem que ter todo um cuidado para que ela floresça, porque senão não dá certo, enfim. Então, aquela criança que tem muita sensibilidade ao ambiente, do tipo assim, que, sei lá, a meia que ela põe incomoda e não deixa ela dormir, e se tá quente incomoda, sente a fralda na primeira gota de xixi, quando é neném, né, e tudo mais. E que da mesma forma que a orquídea, se você tem a manha de cuidar de orquídea, é uma das flores mais lindas que existem, que florescem e tudo mais. Então, assim, essas crianças dão mais trabalho, que elas são crianças muito mais sensíveis e demandam muito mais de nós como pais, né? Mas quando a gente tem esse cuidado, são crianças que no futuro geralmente são adultos incríveis, criativos, sensíveis, que sabem lidar muito bem com as outras pessoas, enfim. Ou, se essa criança não teve esse cuidado, costumam também ser os adultos mais problemáticos, né? E aí, através dos orquídeas do dente de leão, né, que eu comecei a enveredar por esse tema de temperamentos, né? Aí existe um livro, o autor é o Thomas Boyce, né, que chama Orchid and the Lions, né? E lá, lendo esse livro dele, né, que é sobre só esses dois tipos de temperamento, só esses dois opostos, né, que é aí que ele fala muito sobre a teoria, né, de Thomas and Chess, que foram os grandes estudiosos modernos sobre temperamento, e que eles classificaram 9 traços de temperamento que existe para o ser humano. E aí existe, né, testes que a gente faz, a gente vai colocando as crianças ali nos temperamentos e tudo mais. Eu vou falar sobre os 9 tipos de temperamentos aqui e tudo mais. E foi a partir daí, dessa minha necessidade de entender o Luca, que eu fui buscar entender sobre temperamentos, né? O que eram os temperamentos. E aí, desses 9 tipos de temperamentos, eles separam, assim, 3 grandes subgrupos, né? Que a gente considera como se fossem crianças fáceis, né? As crianças difíceis e as crianças que ele chama de slow to warm up, que é como se fosse, assim, de aquecimento lento, elas aquecem lento. E quando eu cheguei nesse termo, slow to warm up, o que significava, eu entendi a minha vida toda explicada ali. Eu sou uma pessoa slow to warm up. E entendi o Luca também, que ele é uma criança slow to warm up. E como que eu traduzo isso, né, hoje em dia para, por exemplo, a gente está em algum lugar e essas pessoas vêm, é tímido e tal, não sei o quê. O termo que eu uso é, não, ele não é tímido, mas ele é igual um carro a álcool, sabe? Carro a álcool dos anos 90, que tinha que ficar ali aquecendo antes do carro funcionar. Então, e aí, o conjunto de características, né, de traços de temperamento do Luca, deixa ele mais caracterizado nesse tipo de criança, que é o quê? É uma criança que ela é extrovertida, que ela é curiosa, ativa, mas quando a gente vê num dos traços relacionados à adaptabilidade social, ela é desconfiada.
quando tem a ver com interação com outras pessoas, ela tem um tempo, ela é uma criança analítica, né, ela não é aquela criança que pula de vez, assim, sabe, sabe, tô dentro. Não, e ele precisa analisar. Igual, tipo, na escolinha dele, né, no começo era a mesma coisa: "Ai, o Luca é tímido no primeiro semestre, ele é muito quietinho, muito na dele, muito analítico e tal". E agora, né, que já tem um pouco mais de um ano que ele tá na escola, ele é a bagunça da sala. Ele é a criança que tá fazendo bagunça, que tá sorrindo, tá não sei o quê, e até a professora dele falou assim: "Camila, o Luca voltou outra pessoa", que ele teve, assim, aula um semestre com essa professora, aí mudou, teve um semestre com outra e agora ele voltou para essa. E ele tá assim: "Eu não reconheço mais o Luca, ele é uma outra criança". E eu até falei com ele: "Não, é porque lembra que eu falei que ele era um carro a álcool? Agora ele tá realmente tranquilo e se sentindo no seu lugar na escola", né. E entender, tudo isso me deixou muito tranquila. E me deixa muito tranquila em relação a como que eu vejo ele interagir com o ambiente, em saber que tá tudo certo com ele, que é uma característica de temperamento dele, né. Então, daí que veio para essa vontade, né, de tanto de aprofundar nesses estudos, porque eu vejo muito assim, na verdade eu nunca vi ninguém falando sobre esses 9 traços de temperamento, né, aqui.